Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Realidade Comentada. Vamos estar falando nessa tarde aqui das promessas de campanha presidencial, onde o nosso candidato eleito Jair Messias Bolsonaro fez algumas promessas e no final desse primeiro ano de mandato dele, do governo dele aqui, realmente o que ele vem cumprindo, o que ele cumpriu parcialmente, o que ele deixou de cumprir em todas as áreas. Nós vamos estar esboçando aqui área por área, nós vamos estar falando mais das que ele cumpriu, porque senão o nosso vídeo vai ficar longo, né? Eu gostaria de pedir a você logo de início aqui para que você desse um likezinho no nosso vídeo, né? Que você inscrevesse no nosso canal para que você possa receber essas informações em primeira mão. Acione o sininho para que você seja notificado assim que tiver um novo vídeo na nossa plataforma. E vamos ao assunto dessa tarde. Nós vamos logo na área da administração. Ele fez 6 promessas na área da administração. E quais dessas promessas ele cumpriu? Parcialmente ou cumpriu integralmente? Vamos ver que ele cumpriu. Das promessas que ele fez na administração, acabar com a reeleição presidencial e diminuir o número de deputados e senadores. Essa promessa ele não cumpriu. Ele nem tocou nesse assunto no primeiro ano de mandato dele. A gente já vê até ele falando em reeleição em 2022. Então, se por bom entendedor minha palavra basta, se entende que ele não vai mexer nessa promessa, né? Então, essa promessa que ele tinha feito na área administrativa, a gente já entendemos que ele não vai mexer porque ele já tem pretensões políticas para ser candidato à reeleição em 2022. Qual foi a segunda promessa na área da administração? Acabar com indicações políticas e escolher ministros por critérios técnicos. Nós podemos ver que ele cumpriu parcialmente. Ele escolheu alguns ministros por critérios técnicos, mas também houve indicações políticas, né? Nós temos muito que fazem parte de partidos políticos, que é a indicação dos seus dirigentes, né? Então ele cumpriu parcialmente. Vamos dizer aqui, ó, o ministro da Economia, o superministro, o ministro da Segurança Pública, que é eles foram por critérios técnicos, mas a maioria foi por indicação. A gente tem também muitos ministros que foram colocados ali, indicados pelos seus partidos políticos, onde eles já fazem parte desse corpo, desse partido. Ter, no máximo, 15 ministérios. Foi a terceira promessa dele da área administrativa. Ele não conseguiu cumprir essa promessa. Ele não cumpriu. Ele queria ter 15 ministérios, hoje ele tem 22 ministérios. Ele pegou de 29, baixou para 22, mas não chegou aos 15 que ele havia prometido. Então, essa promessa também não foi cumprida, né? Não é fácil chegar lá, achar que vai diminuir os ministérios por livre e espontânea vontade, numa canetada, como ele disse, que tem que tem a força da caneta, ele não consegue fazer isso. E já cogita criar mais um ministério, chegar aos 23, né? Está cogitando criar mais um ministério, mas esperamos que ele não crie, porque cada ministério criado é uma despesa a mais para o governo. E como ele está cortando a despesa, é bem provável que ele não crie. E para nós também seria interessante. Vamos para outra área que ele prometeu, se ele cumpriu. Essa nova promessa que nós vamos falar aqui, ele cumpriu. Diminuiu o número de servidores comissionados. Ele diminuiu substancialmente o número de servidores comissionados. Ele reduziu mais de 10 mil cargos comissionados de primeira mão aqui nesse primeiro ano de governo de Jair Messias Bolsonaro. Ele conseguiu reduzir esse número de cargos comissionados. Então, essa ele cumpriu. Ele não disse quantos que ele ia reduzir, então, se ele tivesse reduzido já tinha cumprido, né? Ele não falou, eu vou reduzir 10, 20, 30, ele falou que ia reduzir. Então, partindo desse princípio, ele cumpriu com essa promessa de campanha. Então, vimos que já tem uma que foi cumprida. Fazer o superministério da economia. Isso também ele fez. Pegou planejamento, cidade, economia, né? E outros ministérios, desenvolvimento, né? E foi lá e juntou tudo e fez o superministério da economia hoje, que é a pasta onde nós temos um ministro que é o Paulo Guedes, né? Desempenhando as funções. Depois nós vamos até estar falando do que o Paulo Guedes está fazendo na economia brasileira. Então ele criou o superministério. Isso foi outra promessa dele cumprida. Ele juntou vários ministérios que existiam e transformou em um único ministério. Acabar com o Ministério das Cidades. Ele realmente acabou com o Ministério da Saúde. O Ministério da Cidade
ele não existe. Então nós vimos que das 6 promessas que ele fez na área da administração, 3 ele cumpriu integralmente, uma ele cumpriu parcialmente e 2 ele não cumpriu. Eu acho até provável que ele não vai mexer nessa área mais, né? Que são os pontos que era acabar com a reeleição, diminuir o número de deputados, né? Então eu acho que isso é bem fácil que ele não vá mais mexer, né? Como também reduzir os ministérios aos 15 ministérios que ele quis. Não, já tem 22 e provavelmente ele deve criar mais um. É provável que essas 2 promessas ele não vai cumprir mais daqui para frente, né? Eu acredito que ele deve trabalhar para não aumentar os ministérios, mas diminuir também, eu acho quase que provável que ele não faça isso. Na área de direitos humanos e sociais, ele também fez concessões e isso ele criou 3 promessas. Ele fez 3 promessas nessa área social, né? Direitos humanos e social. Ele instituir renda mínima, criar o Fundo Nacional de Pessoa com Deficiência e pagar o 13º para o Bolsa Família. Dessas 3 aqui promessas, ele só cumpriu uma, pagar o 13º, isto só para esse ano. Não tem nada definido ainda que o 13º vai ser um ato contínuo do governo, em que ele vai pagar todo ano, ele deve pagar esse 13º. Está sendo ventilado, está sendo cogitado, mas ainda não temos essa certeza que ele vai fazer isso. Então, das 3 promessas feitas na campanha para a área de direitos humanos e sociais, ele cumpriu uma e não cumpriu as 2, nem pela metade, né? Criar o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência e instituir renda mínima. E isso ele não mexeu ainda, pode ser que ele venha mexer já no 2º ano do seu mandato. Então nós vamos agora para a área mais importante do governo, que é a economia. O que ele mexeu na economia, que ele falou que ia mexer na economia, né? E que ele não mexeu na economia, o que ele mexeu parcialmente. Então nós vamos estar vendo aqui quantas promessas ele fez nessa área da economia, né? Ele fez 17 promessas na área da economia. 17 promessas são muitas promessas. Nesse caso, nós vamos estar trabalhando só as que ele cumpriu, porque senão nós vamos passar muito tempo falando de cada uma que ele não cumpriu, né? Então, e aí nós vamos, o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então nós vamos dessas promessas, dessas 17 promessas na área econômica, ele já cumpriu a primeira. Isso foi na medida provisória 905, ele criou a carteira de trabalho verde-amarelo. Isso era uma promessa de campanha, ele criou a carteira de trabalho verde-amarelo, que a meu ver foi muito trágico para o trabalhador, né? Onde ele vai, além dele perder direito, ainda faz concessão de muitos outros deveres a cumprir, mas era uma promessa de campanha dele e ele cumpriu essa promessa dentro da área da economia. Outra área que ele cumpriu dentro da área da economia, outra promessa que ele cumpriu, reduzir a alíquota de importação e barreiras não tarifárias. Isso ele cumpriu também. Só que o contraponto, ele poderia também ter melhorado as nossas exportações. Ele não trabalhou com isso aí. Ele só diminuiu a barreira para a nossa importação. Então, quer dizer, vindo lá de fora, tá fácil para se comprar aqui. Agora, para você vender lá, ainda ele não mexeu. Ele não mexeu. Tanto é que ele está indo lá buscando os novos parceiros, né, para a economia, mas também não está melhorando as nossas exportações. Então isso ele não cumpriu. Ele cumpriu, aliás, mas não mexeu na área da nossa exportação. Não aumentar impostos. Ao não aumentar impostos, assim a gente tem uma ressalva nisso aí. Lá na medida provisória, na PEC da Previdência, ele aumentou o imposto. Ele disse que não ia aumentar imposto, mas ele aumentou sim. Ele aumentou lá de 11, que era o teto máximo de contribuição para a Previdência, até 14. Então, isso é aumentar imposto. Mas ele disse mas nós vamos continuar dizendo que ele cumpriu com essa promessa, né, de não aumentar impostos, qualquer outro imposto. Mas já vem aí, a gente já está vendo ele falando de imposto aqui para o 2º ano, né,
que estava ventilando, criar CPMF, mas eles querem criar agora uma cobrança sobre movimentação eletrônica, movimentação que se faz, movimentação de pagamentos que se faz através do celular. Então isso eles estão querendo taxar. Isso também vai ser então criar novo imposto, né? Se ele criar esse imposto, ele vem para estar atacando as nossas transações financeiras, né, feitas pela internet. Se ele fizer isso, vai ser um aumento de imposto. Mas ele cumpriu essa promessa de não aumentar imposto até aqui, salvo a condição da Previdência Social, que ele aumentou sim. Lá ele aumentou pela PEC 006 da Previdência Social. Vamos ver se ele cumpriu mais alguma nessa área da economia. Vamos ver se ele cumpriu mais algumas. A gente está vendo aqui que ele não cumpriu mais nenhuma da área da economia. Então foram muito poucas da economia, muito pouca coisa que ele cumpriu, né? Então não foi aquela coisa, vou mudar a economia do Brasil e tudo mais, e a gente vê que ele não mexeu muita coisa na área da economia. Agora nós vamos para a educação. O que ele mexeu na educação? O que ele fez na educação? Das promessas que ele tinha feito para a educação, que não foram poucas, né? Na educação ele prometeu 3 alterações, 3 promessas de campanha que ele ia mexer na educação. Vamos ver se ele cumpriu alguma delas. Por exemplo, mudar a Base Nacional Comum Curricular e impedir a aprovação automática nas escolas. Isso ele não mexeu, não deu conta de mexer. Ter um colégio militar em cada capital do país. Em um ano ele não conseguiu fazer isso, nem nas capitais, imaginamos nas cidades de grande porte de todo o país, né? Ele não conseguiu, nem começou ainda a construir essas escolas militares nessas capitais. Agora, fazer auditoria e revisão da lei Rouanet, aquela lei que dava dinheiro para a cultura do país. Isso ele cumpriu, ele tirou realmente muito dinheiro de lá e está cortando muita concessão feita nessa área, né? Então ele cumpriu ela parcialmente, ele não acabou com a lei Rouanet, mas desidratou ela muito, desidratou bastante a lei Rouanet. Então nós podemos ver que ele realmente vem cumprindo em parte essa promessa, tá? Vamos lá para a área de infraestrutura. A infraestrutura, ele também fez algumas promessas na infraestrutura. Por exemplo, reduzir custos e prazo para embarque e desembarques. Isso ele cumpriu parcialmente. Ele mexeu muito nessa estrutura, mas não conseguiu reduzir como ele queria que reduzisse. Ele facilitou muito isso, mas não conseguiu reduzir. Fazer repasse para estados e municípios investirem em saneamento. Até agora não se falou nisso. Ele falou só na campanha, até agora ele não falou mais nesses repasses para os municípios, né? Nós estamos sabendo, gente, é notório, todo mundo sabe, que desde 2013 que o Brasil já tinha que ter cumprido com a sua meta de fazer saneamento básico em todas as cidades, né? Então não deu para cumprir na época e ele falou que ia, na campanha, que ele ia liberar recursos para que os municípios fizessem esse trabalho e até agora ele não tem cumprido nem pela metade essa promessa de campanha. Então, dentro da infraestrutura, ele fez isso. Essas 2 promessas ele não cumpriu nenhuma. Uma foi pela metade e a outra ele não fez nada. Meio ambiente e o agronegócio, né? Alterar a estrutura federal agropecuária. Ele criou um ministério lá, onde ele juntou vários ministérios, ele mudou essa estrutura, levou inclusive o meio ambiente lá para dentro, né? Depois voltou, né? Depois de muita briga, jogou a FUNAI lá dentro, tirou de lá, voltou para o Ministério de novo da Justiça, mas ele fez acabou com o MDA, jogou o MDA lá dentro, né? Então o MDA está dentro da agricultura, então ele fez algumas mudanças, isso ele cumpriu, né? Reduzir tempo de liberação de licenciamento ambiental, isso não cumpriu, nem tocou isso nessa tecla ainda. Ele ainda não começou nem fazer isso aí. Então ele não cumpriu também com essa promessa de campanha. Liberar a caça ao javali, ele liberar a caça ao javali. Eu acho que isso nem seria uma ação de governo, né? Liberar para caçar.
né? Onde o caçar javali, não, por quê? Todo mundo reclama que o javali vai lá, destrói as lavouras, ele vai lá, lavoura de milho, eles entram e limpa mesmo, né? A gente viu até alguns vídeos relacionados a esse assunto, mas também eu acho que não seria, mas ele fez uma promessa de campanha e ele não cumpriu essa promessa de campanha, né? E nós vamos lá, não alterar a Lei Candir. Essa ele cumpriu. Ele não alterou. Que eu acho que ele deveria ter alterado, né? Os municípios, os estados sofrem muito com a Lei Candir, mas ele foi lá, ele prometeu que não ia fazer isso e não fez, né? Ele não mexeu na estrutura da Lei Candir. Você sabe que a Lei Candir é aquela lei que não tributa os minerais, né? Não tributa aquilo que é extraído de produtos naturais, minerais naturais. Então, ele não mexeu na Lei Candir. Então, para nós, não foi muito bom, principalmente para nós, estado do Pará, que é produtor de minério, né? A Lei Candir mata mesmo, a Lei Candir veio para tirar onde as empresas não pagam imposto sobre a extração mineral e a gente fica aí a ver navio. Daqui a pouco o passivo ambiental está aí, né? Muita gente desempregada, passivo social, ambiental, né? As cratérias vão existir, o minério você sabe que é um produto que é esgotável, um dia ele vai acabar e nós não tivemos compensação sobre isso. Assim, salvo aquela taxinha da Cefem que eles pagam, mas a Lei Candir, ela proíbe a gente de cobrar imposto sobre essa atividade econômica no nosso Brasil. E se tratando de Pará e Minas Gerais, que são outros uns estados que trabalham muito, né, com essa área mineral, eles estão sofrendo muito com isso, né? E titularizar terras indígenas, permitir a exploração e venda. Não mexeu. Eu acho muito delicado. A gente já viu que houve um protesto muito grande dos indígenas, né, sobre esse assunto, que eu também acho que não é para mexer mais, tudo que já acredito que o que tinha que ser feito na área de indígenas já foi feito, né, demarcou as terras, deixa lá, é terras da União, aos cuidados dos índios, né? Então os índios estão ali para cuidar dessa área. O que eu acho que tem que ter um controle de uso dos índios usando essa área, né? Eles têm que ter um controle ambiental muito grande, mas eu acredito que não deve ser mexido, porque é um povo, os primitivos, que tem que ter essa liberdade com suas áreas. Então nós vemos que nessa área ele não cumpriu muita coisa, né? Nessa área de meio ambiente e agronegócio ele não cumpriu aquilo que ele prometeu, salvo engano, uma ou duas promessas. Privatizações. Ele prometeu não privatizar a Caixa, Banco do Brasil, Furnas e a geração de energia. Isso ele não privatizou. Ele acabou agora essa semana passada, ele já vem falou, reafirmou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ele não vai privatizar. Mas as áreas da energia, né, isso ele pretende privatizar. Então, até hoje ele cumpriu porque não privatizou, mas no próximo ano eu acredito que ele já vai mexer, né? A transmissão ele deve sim privatizar, né? A geração, provável que não, mas a transmissão ele vai privatizar. Eu não vejo ele privatizando a transmissão, ou a geração, mas a transmissão é bem provável que ele vai privatizar, né? Privatizar ou extinguir pelo menos 50 estatais no primeiro ano de governo. Ele fez isso pela metade. Já privatizou algumas, eu não tenho a relação aqui porque isso não é o foco desse nosso vídeo, mas ele já privatizou muitas estatais e fala que vai privatizar. Então ele cumpriu pela metade essa promessa de campanha, né? Então essa promessa dentro das privatizações ele cumpriu. Eu estou gostando porque ele não vem falando que não vai privatizar o Banco do Brasil e nem a Caixa Econômica. Vai ser os bancos que vão estar administrando os juros do país e os outros terão que acompanhar, que não são nada baixos juros, né? A Caixa Econômica está trabalhando com juro mais baixo, o Banco do Brasil com juro mais baixo, é as armas que o governo tem para baixar os juros aqui no Brasil. Vamos lá para a relação exterior, né? Transferir a Embaixada do Brasil de Israel para Jerusalém. Eu acredito que isso ele não fez e nem fará pelo fato isso seria um tiro no pé, né? Há centenas de anos a gente já vem trabalhando com essa embaixada nossa lá de Israel, lá em Tel Aviv, e por que mudar ela para Jerusalém? É querer brigar com o pessoal ali
né, do Oriente Médio. Então eu acho que não é interessante para nós e ele não deve não mexer mais nisso. Ele vai criar lá que é igual ele está criando, né, um centro administrativo lá dentro de Jerusalém, mas levar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém eu acho que é um tiro no pé. Fechar a embaixada da Autoridade Nacional Palestina no Brasil. Eu acho que isso ele não vai fazer também. Ele não cumpriu aqui e eu não acho interessante que ele cumpra esse também, porque também ele vai estar mexendo com o povo árabe. E nós sabemos que o povo árabe é um pessoal que são os maiores investidores no Brasil, principalmente nas commodities agrícolas, do agronegócio. Eles são umas pessoas importantes, um mercado muito grande, muito importante para nós aqui do Brasil, né? Então, se ele comprar essa briga, eu acredito que quem vai perder é o agronegócio brasileiro e em sequência o Brasil, né? O Brasil vai deixar de ter um parceiro comercial que é o Oriente Médio, que é o pessoal do Oriente Médio que compra da gente, né? Então ele também, eu acredito que isso ele não vai mexer, tá? Extraditar César e Batista, não foi ele que extraditou. César e Batista, todo mundo sabe que foi pego lá na Bolívia, né? E de lá ele foi extraditado, mas era uma promessa dele. Como César e Batista não está no Brasil, consideramos que fosse extraditado pelo presidente da República. Na verdade, ele foi para lá e pegaram ele lá e de lá já foi enviado para o país de origem dele, né? Então César e Batista não foi uma ação do nosso governo, que também eu acredito que isso não é política de governo, né? Extraditar um cara que é considerado foragido da Interpol, extraditar para que ele possa cumprir a pena no país de origem dele, isso não é ação de governo, isso é um ato de governo, né? Então ele fez uma promessa que não era uma promessa eu não acho que essa promessa seria feita, isso é um ato, não é um plano de governo. Então nós vamos agora para a área da saúde. Criar o Prontuário Eletrônico Nacional Interligado. Isso não aconteceu ainda, né? Então, tipo assim, nesse primeiro ano de governo, ele não cumpriu essa meta com a gente aqui, principalmente criando o Prontuário Nacional. Onde você chegar, seu prontuário está aqui na sua cidade de origem, você chegar em uma outra cidade para fazer tratamento, puxa eletronicamente o teu prontuário e o médico vai saber qual a doença que você tem e ele vai ter um diagnóstico melhor da sua vida pregressa na área da saúde, né? O que você realmente tem sofrido, o que você tem tomado de medicação. Eu acho excelente ideia do governo, é fantástico, mas não vejo que ele vá cumprir isso. Pelo menos no primeiro ano de governo, ele não cumpriu. Fazer o credenciamento universal dos médicos. Ele acabou com o Mais Médico, é notório, todo mundo sabe disso. Ele acabou com o programa Mais Médico, mas também não criou um segundo programa. Agora ele está criando médicos do Brasil, mas ainda não está funcionando. Eu vejo que ele realmente muitas cidades estão sofrendo com isso e ele vê a necessidade de recriar esse programa. Mas até agora ele não cumpriu com essa promessa de campanha. Estabelecer nos programas neonatais em todo o país a visita do dentista pelas gestantes. Não, ainda não cumpriu, né? A gestante ter direito ao dentista para estar acompanhando. Isso não teve ainda no Brasil, ele não cumpriu com essa campanha, né, com essa promessa de campanha, e eu acredito que isso estaria vinculado com o credenciamento universal dos médicos, né? Então isso eu acredito que estaria vinculado, mas ele não criou, não cumpriu, até agora a área da saúde está sofrendo muito com esse governo ainda, não cumpriu muita coisa, né? Incluir profissionais de educação física no programa de saúde da família, também não cumpriu. Nós estamos vendo que na área da saúde ele realmente não vem cumprindo o que tinha prometido, porque não é fácil numa canetada só fazer isso, como ele diz, né, que tem a força da caneta, mas ele não vai conseguir fazer isso, né? Criar a carreira de médico de Estado. Isso ele criou parcialmente. A gente já viu esse programa querendo funcionar, mas eu acredito que ele não vai dar conta de fazer isso. Esses parceiros médicos, de carreira de médico de Estado, ele não vai ter condições, porque a gente vê isso lá na área militar, na aeronáutica, no exército, né? Então a gente tem que criar uma plataforma semelhante àquilo ali. Aqui, desse jeito não funciona num país continental igual o nosso. É um país muito grande, então eu acredito que ele não vai cumprir essa promessa. Na segurança pública, essa que é o calcanhar de Aquiles para
todos os administradores do Brasil, né? Para todos os governantes. A gente sabe que a nossa segurança está ruim, né? Que a bandidagem está grande e a gente não vê caminho, uma saída para esse problema social, né? Porque a segurança pública ela não se resume só na força, ela tem que ter um combate social. O cara talvez se torna, não estou aqui justificando, mas ele se torna um cara que vai vender droga, um mula da droga, que são os que estão presos hoje, que a gente são poucos, os grandes traficantes que estão presos, né? Então essas pessoas que são que estão vendendo droga na rua, esses pequenos, talvez por essa condição social, mora numa favela, numa condição, não tem muita coisa, não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de lazer, ele vai ter que fazer alguma coisa, porque o ser humano nasce com o instinto de trabalhar. Então ele acha que aquilo é uma coisa que ele tem que fazer para ganhar dinheiro, ele vai lá. Então eu acho que também é uma área que tem que ser mexido na área social, não é só na repressão. Se a repressão desse certo, já tinha dado que a gente já viu, né, que a polícia tem batido muito pesado em cima disso, principalmente nas favelas das grandes cidades, e não tem resolvido. Você acaba de matar um bandido, parece que nasce dois, né? Então na repressão não vai ser a solução, né? Agora, acabar com as saídas temporárias de presos. Ele falou que ia acabar. Ele acabou com um pouco, parcialmente. Ele diminuiu muito essa saída temporária de preso. Mas o que ele havia também prometido dentro disso aqui, que era não ter induto de Natal, né? Ele agora indutou só uma área, um segmento, né? Que foram só os policiais que estão presos, né? Ele está lá indutando esses policiais, então ele não cumpriu essa promessa, ele cumpriu parcialmente, porque ele disse que não tinha induto e ele indutou muitos policiais que estavam presos, né? Não é que eles não tenham direito, porque a lei ela é feita para todos, né? Seja ele policial ou não, a partir do momento que ele vai preso, ele deixa de ser policial, ele vai ser tratado como um criminoso como qualquer um outro. Se não fosse assim, ele não estaria preso. Mas ele foi e indutou essas pessoas que um dia já foram policiais, que eu duvido que volte para a ativa novamente, né? Que não deve ser, porque não vai sujar a corporação, que a gente sabe que merece o nosso respeito, a nossa admiração, né? Endurecer a legislação para crimes contra a mulher. Essa ele cumpriu. Dentro da segurança pública que ele cumpriu, que ele falou que endurecer era isso. A legislação para crimes contra a mulher. Isso ele cumpriu, né? Ele cumpriu, inclusive, endureceu essa legislação. Ele diz que o cara que for pego, preso, e a mulher ficar com lesões, ele vai pagar essa despesa. Ele vai pagar essa despesa. A gente já tinha visto isso antes, né? De pessoas que cometem crime de automóveis, né? Ele vai pagar pela estada dele e tratamento pelo SUS. Então, da mesma forma, ele endureceu essa pena, né? Inclusive, se a mulher ficar com lesões, o cara vai ter que pagar se ficar inválida e tiver que aposentar, o cara vai ter que bancar essa aposentadoria para ele. Então, foi uma ação muito boa, que toda ação que vier para proteger a mulher, claro, vai ser bem-vinda, né? Vamos agora reformular o Estatuto do Desarmamento. Ele já foi várias vezes esse projeto de lei para o Congresso Nacional e volta, libera a arma, não libera, né? Então, ele fez ele parcial. Às vezes você já pode comprar uma arma com mais facilidade, mas nunca do jeito que ele queria e nem do jeito que ele falou em campanha. Ele não conseguiu fazer isso. Então, ele cumpriu essa promessa parcialmente. Retirar da Constituição qualquer relativação da propriedade privada. Ou seja, vamos entender isso aqui. Ele falou que a propriedade, hoje a gente sabe que é propriedade privada, mas se ela for improdutiva, seja ela urbana ou rural, ela vai para a reforma agrária ou para a construção de casas populares. Então ele ia tirar isso da Constituição. Não cumpriu, não fez, até porque não é fácil, é uma política muito forte que ele tem que fazer no Congresso Nacional e a gente sabe que ele não tem essa habilidade muito boa, né? Então essa promessa eu acho difícil ele cumprir, né? Essa promessa. Na transparência, encaminhar medidas contra a corrupção para o Congresso. Ele mandou, está dentro do projeto anticrime do Sérgio Moro, que nós vamos estar falando num próximo vídeo sobre esse projeto anticrime. Mas lá dentro tem
essa medida contra a corrupção para o Congresso, né? Foi aprovado várias concessões dentro do projeto anticrime do ministro Moro, do Ministério da Segurança Pública, e a gente viu que foi modificado bastante, desidrataram muito aquele projeto, mas tem essas ações lá dentro. Então ele cumpriu e mandou, né? Mandou, não foi aprovado, mas ele mandou e faz a vez de Pilatos, eu lavo minha mão, né? Não sou mais culpado disso. Então era isso, meus amigos e minhas amigas, que nós tínhamos para falar nessa tarde. Apesar de eu ter, apesar da gente ter analisado bem o que ele prometeu e deixou ele de fazer, né? Ele, dentro de algumas áreas, ele entrou até o que eu acho que não deveria, dentro da infraestrutura, né? Ele mexeu muito dentro do Código de Trânsito, né? A gente vê, tinha tirado a cadeirinha, tirou o simulador de direção veicular ali num decreto, né? Tirou o uso da cadeirinha. Então ele está com essas reformas dentro do Congresso Nacional e elas vão estar tramitando esse ano de 2020 lá dentro, mas eu acredito que ele não vai ter muito sucesso. Ele não vai ter muito sucesso, algumas concessões que ele fez, elas vão ser retiradas daquele projeto de lei que ele enviou ao Congresso Nacional. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a você que compartilhasse esse vídeo, desse um like para nós ali e inscreva no nosso canal para que você seja informado e você venha receber o vídeo em primeira mão. Amanhã, todos os dias, a gente tem um novo vídeo, né? E você vai ser informado. Esse canal é para te informar do que está acontecendo no Brasil e no mundo, no estado do Pará, na sua cidade, né? Em especial aqui do sul do Pará. Eu queria que você se inscrevesse. Ajude esse canal a crescer na plataforma do YouTube e você vai ser informado todos os dias do que está acontecendo no Brasil e do mundo. E meu muito obrigado.